Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos na nossa casa de Eurípides virtual, com muita alegria, muito gostoso ver todos aqui, quase todos, né? É uma alegria muito grande também a gente poder saber que, apesar de tanta tristeza que está trazendo... Tem alguém querendo cantar aqui do lado. Trazendo essa pandemia, tem também alegrias. Uma das alegrias é a gente poder estar reunido aqui, nossa casa de Eurípides, pessoas de outros lugares, de outras casas, de outras cidades. Hoje a gente vai ter a prece final, feita pela Marli, que é uma amiga do Lar Oficina. Seja bem-vinda, Marli. Já estou apresentando, porque assim, quando ela fizer a prece, todo mundo já sabe quem é a Marli. A Marli é lá do Lar Oficina, tem muitos outros amigos do Lar Oficina participando com a gente. Isso é uma grande alegria, família do Augusto, né? Somos nós também. Então, aqui nós estamos, mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, nesta casa em que Eurípides Barçanufo nos abraça, nos acolhe, nos recebe com tanto amor, que possamos neste momento nos sentirmos nesse espaço que a foto que o Walter colocou no link de convite, a foto que está aí para quem quiser abrir também no quadradinho do host, que é o salão da nossa casa de Eurípides, aquele ambiente de paz, aquele ambiente perfumado, que possamos adentrar aquele salão, recebendo o abraço da espiritualidade, dos amigos que sempre ali nos recebem, com tanto carinho, com tanto amor. E dentro desse ambiente, do nosso pensamento nesse ambiente, trazemos para os nossos lares toda aquela vibração da casa de Eurípides, toda a vibração dos amigos espirituais que ali trabalham, para realizar o nosso evangelho desta noite, na nossa casa pessoal, no nosso lar, pedindo a Jesus que nos envolva, que nos abrace, que proteja o nosso lar, que proteja cada um que habita em os nossos lares, nos dando a paz, a harmonia, nos protegendo com a saúde, e levarmos o nosso pensamento, o nosso coração, a todos aqueles que o nosso pensamento buscar, que temos conhecimento, que se encontra hospitalizado, que se encontra lutando contra a doença, ou em situação difícil de depressão, tantos que nós conhecemos, que precisam da força, do amparo de Jesus, da confiança, para que possamos juntos ultrapassar estes momentos de prova, pelos quais o nosso mundo atravessa, o nosso planeta. É um problema que envolve toda a família da Terra, todos os irmãos, todos nós, criados por Deus, todos nós, sob o amparo e a proteção de Jesus, que tenhamos confiança que tudo irá dar certo. E agradecidos, pedimos a Jesus a permissão para o início do nosso evangelho desta noite. Na tua paz, Jesus, e graças a Deus. Queridos amigos, vamos agora nos preparar para receber o passe refazedor e harmonizador. Fechando lentamente os olhos e respirando devagar e profundamente.
vamos trazer em nossas mentes a figura meiga do Divino Mestre Jesus. E sentindo a suavidade desse momento, vamos sintonizar com os bons espíritos que nos assistem, conscientes que nesse instante estamos entre amigos. E com o coração e o livro da nossa vida abertos, vamos conversar com Deus. Ó Pai, o Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas e angústias, das nossas dores e medos, da nossa falta de compreensão e perdão. O Senhor sabe das nossas reais necessidades. Pai, dai-nos força e coragem para superarmos cada obstáculo, cada dor, cada medo e cada mazela. E que a luz do Evangelho de Jesus seja o nosso guia e banhe o nosso espírito. Sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós, e seja feita a vossa vontade. E que dia após dia possamos ser a nossa melhor versão. E nesse momento de agradecimento, vamos orar com Jesus a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Pai, e livra-nos do mal. Que assim seja. Boa noite a todos, amigos queridos da Casa de Eurípides. Mais uma vez nos encontramos nessa abençoada oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus para estudar o Evangelho e confraternizar entre amigos queridos, mesmo que virtualmente, porque para as vibrações dos nossos corações não tem fronteiras. Então, vamos seguindo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É princípio exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor a seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que consideram reciprocamente malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Desprezando a grande lei de igualdade diante do túmulo, ele os separa até mesmo no local de repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação,
é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima como norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja sua maneira de adorar o Criador, estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam o anátema, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, se eles se julgarem mutuamente condenados sem retorno. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos de Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação, seria o equivalente de fora da igreja não há salvação, e igualmente exclusivo, pois não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se vangloriar de possuí-la por inteiro, quando o círculo dos conhecimentos cresce incessantemente e quando as ideias se alteram todos os dias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente dos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela só pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional a seu adiantamento. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo em sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que todos podem ser salvos, qualquer que seja a sua crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende tampouco ensinar toda a verdade, de igual modo não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu começo. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos como se estivéssemos na casinha de Eurípides, porque a emanação da energia é a mesma, não é? E a lição que hoje nós lemos é: fora da caridade não há salvação. E nós sabemos que o próprio Evangelho nos traz a verdade, que toda, né, a nossa vida deveria ser resumida nessa palavra, né, nessas 3 palavras: fora da caridade não há salvação. E nós vamos observando que nós estamos vivendo momentos, vou fechar a porta aqui para não vazar o som, que nós estamos vivendo momentos em que nós somos chamados à prática da caridade. E até mesmo hoje, refletindo a respeito dessa lição, eu fiquei pensando o seguinte: nós sabemos que a nossa vida é recheada de oportunidades para nós sermos pessoas melhores. Em quaisquer condições que nós estejamos, em qualquer núcleo que nós tenhamos nascido, nós sempre somos convidados a sermos melhores. E assistindo uma palestra do Divaldo, ele dizia o seguinte, que Pestalozzi, quando ele recebia um estudante no seu instituto em Yverdun, ele se ajoelhava para receber aquela criança, olhá-la nos olhos, acolhê-la, porque ele sabia que ali começava um grande trabalho de esclarecimento do homem. Então ele acolhia na felicidade de saber que ele poderia compartilhar com aquela criança possibilidades, né, de ampliar a consciência, dilatar a sua
a sua percepção da vida, das coisas, das teorias que ali seriam compartilhadas. E Divaldo disse ainda que essa prática de pestalozzi era uma prática muito pensada, de forma didática, porque quando ele se abaixava na direção da criança, ele olhava nos olhos da criança, já ensinando para ela que ali não era um ambiente de prepotência, não era um ambiente de distinções, de diferenciações, mas onde todos aprenderiam juntos o esclarecimento da alma. E daí, associando a fora da caridade não há salvação, eu fiquei pensando o quanto a caridade, ela deita a luz nas nossas almas, desde que nós estejamos predispostos a fazer esse jornadear, desde que nós estejamos inclinados a fazer esse jornadear, para que possamos ser essas pessoas melhores. E aonde eu quero chegar? Nós estamos passando por momentos que são difíceis para a gente, ainda mais a gente que gosta de pegar, né, Fátima? Gosta de pegar, gosta de abraço, gosta de contato. E a casinha de Eurípides, a gente já começava a receber o passe na entrada, antes do passe ser dado, né? Que os abraços já começavam ali. Então, diante desses momentos, nós temos que fazer uma reflexão. E eu me peguei pensando e queria compartilhar com vocês exatamente isso. Nós estudamos a doutrina há tanto tempo. Eu não tenho a mínima pretensão de dizer que nós somos virtuosos da doutrina espírita, que nós sabemos todos os seus conteúdos. Nós nos esforçamos, nós nos dedicamos por afeto à doutrina, por amor, por gostar, por entender que ela é realmente libertadora, que ela é o consolador prometido, que Jesus nos disse que nós receberíamos para iluminar os nossos dias, para iluminar os nossos passos. Então, amigos, eu nos vejo com uma grande responsabilidade, porque se formos tocados pela doutrina, se ouvirmos os seus ensinamentos, e talvez a gente não consiga ainda assimilar os 100% desses ensinamentos, porque nós temos ainda uma dissonância cognitiva, nós não compreendemos no conjunto, nós compreendemos ainda com a constituição espiritual de que somos formados agora, ou seja, precisamos aí de um tantão de caminho na nossa frente. Mas se nós já nos sensibilizamos com a doutrina, se ela já tocou as fibras do nosso coração, se ela já principiou a dilatar as nossas consciências, nós temos uma responsabilidade. Então, nós não podemos simplesmente passar pelos ensinamentos da doutrina e simplesmente falar, meu Deus, como são belos, como são úteis, como são importantes, mas o que nós estamos fazendo com esses ensinamentos na nossa existência? Nos momentos em que nós somos convidados, não só a refletir, mas a agir em nome de Jesus através da caridade. Então, ouvindo mais uma vez que fora da caridade não há salvação, o questionamento que me vem é: o que nós estamos fazendo para que esta máxima ela seja efetivamente praticada na nossa vida, com os nossos, que são próximos do nosso convívio, e com os distantes, mas que fazem parte da mesma família universal? Então, nós estamos tendo uma chance, abraçadores da doutrina, e quando eu digo abraçadores da doutrina do Cristo, não só da doutrina espírita. Então, esses abraçadores, eles podem estar em quaisquer religiões, desde que seus corações sejam tocados por essa verdade maior. Quando nós estamos diante de um chamamento, passando por provas coletivas, como que a gente vai sair disso, gente? Né? Como que nós vamos fazer essa trajetória de aprendizado? Como que nós estamos assimilando os ensinamentos de permanecermos distanciados, de não estarmos no contato físico, dos abraços terem sido interrompidos, desse insuspenso que nós estamos vivendo, do temor do contágio, na crença, na fé, mas ainda vivendo sem alguma coisa que o ser humano gosta bastante, que é controle do seu ir e vir, do seu estar no mundo enquanto ser da existência. Então, diante de todos esses convites da nossa melhora, como que a gente vai sair, não é, desse passear por esses momentos pelos quais nós estamos vivendo, uns mais dolorosos, outros mais aflitivos, mas todos de grande aprendizado, para que os nossos corações não sobrepesem na descrença, mas se envolvam na fraternidade que nos levará a essa caridade.
Porque nós somos caridosos verdadeiramente quando somos empáticos. Quando nós não somos empáticos, é difícil praticar caridade. Porque daí nós estamos só doando ou dando. Nós não estamos nos doando naquilo que damos. Então é interessante que nós façamos essa reflexão, porque quando nós somos convidados pela doutrina a praticar a caridade em qualquer que seja a circunstância, independente do templo em que habitemos, porque já diria Jesus que o filho do Pai não tem onde descansar a cabeça, não é? Então, ele não preconiza que a prática da caridade esteja atrelada a esta ou aquela circunstância especial, a aquele ou este lugar em específico. Mas ele fala que isso é uma condição do espírito. Espírito este, quando já está tocado nas suas fibras íntimas, desta empatia pelo outro, de se colocar genuinamente no lugar do outro, sem julgamentos, sem barreiras, sem rótulos, sem títulos, sem nomenclaturas, mas um ser humano em contato com outro ser humano. Como diria Jung para os seus pupilos, quando você estiver tratando de uma alma humana, dispa-se, seja apenas outra alma humana que vai ao encontro das necessidades daquela pessoa para minorar-lhe as dores. Então, eu gostaria de trazer esta palavra da caridade, mas não a caridade específica, como nós sabemos que ela pode ser praticada. A caridade da doação, desde um órgão, quando nós desencarnarmos, até uma prece que nós fazemos pelo outro, até o alimento que doamos para aquele que não tem, até mesmo a mochila que eu tenho que levar para a Joyce, viu, Joyce? Vou levar a mochila. Então, até essas doações físicas. Eu estou pensando nesta caridade que nós temos que fazer conosco, de abrirmos a nossa consciência, aproveitarmos a aprendizagem que o momento presente está nos trazendo, por mais enlutado que ele esteja, por mais dolorido que ele esteja. E olha que esse aprendizado ele está sendo numa constância, queridos, porque conversando com uma amiga terapeuta, ela me disse o seguinte: Paula, nós estamos habituados a viver um luto passageiro. Então acontece uma situação, nós perdemos. E este luto de forma ampliada, não é só o desencarne, mas o perder, não estar mais na presença, por um período de tempo. Depois nós retomamos a nossa vida, as coisas começam a entrar nos eixos e nós vamos. Só que nós estamos vivendo um período de luto em constância. E geralmente esses períodos, eles nos convidam a mais introspecção, ao mesmo tempo que nos convidam à gratidão. A introspecção desta reflexão de seres no mundo, de nos observarmos com a caridade crística, a caridade divina, que nos oferece uma reencarnação para que nós possamos burilar a nossa jornada, para que nós possamos aparar as nossas arestas. Então, meus queridos, nesse momento em que nós estamos nos irmanando, mesmo que distanciados, mantendo os nossos corações elevados em Jesus, não deixando que a nossa crença se abale, qual a caridade que nós estamos fazendo para conosco? Qual a caridade que nós estamos fazendo para conosco? Porque nós precisamos nos olhar com olhares caridosos, amoráveis, acolhedores, para que, fortalecidos, nós possamos ser aqueles exemplos que arrastam, como diria Chico Xavier. Pois que somente assim nós podemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, porque a máxima, ela volta a luz para nós, para que nós nos reconstituamos em força, para que nós nos reconstituamos em crença, para que nós possamos nos erigir das nossas dificuldades e que até mesmo em meio às dores nós sejamos fortes, bravos e valentes para não sucumbir, porque através do nosso exemplo aguerrido, de luta constante para sermos um homem melhor, nós hemos de impactar aqueles que jornadeiam conosco, que caminham conosco, que estão evoluindo junto de nós. Então, esta caridade que nós devemos praticar é uma autocaridade também. E quando eu falo isso, não é de uma forma egoística, porque seria se
eu praticasse a caridade apenas comigo e eu esquecesse que vivo em comunidade, eu esquecesse que vivo em coletivo, seja o coletivo das nossas famílias, dos nossos trabalhos, do coletivo ampliado e macro, como é a sociedade. Então, não é esta tônica do egoísmo, mas é a caridade do autocuidado. Então, nós temos que ter uma caridade do autocuidado, para que nós não sucumbamos, para que as nossas consciências continuem neste processo de elevação, para que nós consigamos obter esta clareza da reflexão do ser que somos no mundo, para que nós não nos deixemos adoecer psíquica, emocional e fisicamente. Porque se estamos vivendo esses momentos, estamos percebendo no entorno este enlutamento, estamos vivendo este enlutamento. Então, para que nós possamos sair deste período fortalecidos, nós devemos fazer este exercício caridoso de esclarecimento, de cuidado, de cautela, de atenção, de carinho, de amor, de afeto para conosco mesmos. Porque se nós conseguimos fazer este processo genuíno, certamente nós teremos palavras caridosas de conforto àqueles que convivem conosco. Nós teremos atitudes desdobradas de caridade para aquele transeunte que passa na rua. Mas nós primeiro precisamos cuidar de nós, porque senão a nossa caridade será, como Paulo disse, o símbolo que retine, será oca, será vazia, porque ela será revestida da forma, mas vazia de conteúdo. Então nós precisamos preencher este alto conteúdo, para que assim fortalecidos, transbordantes de fé, nós nos tratemos com este amor crístico, para que ele possa expandir no trato com as outras pessoas. Porque cada vez que nós somos miseráveis, ou suvinas, ou pão duros conosco próprios, nós devolvemos isso para o mundo. Então não há como nós sermos pródigos em caridade, nós sermos abastados em fé, nós sermos enriquecidos de energia para o outro, se nós não somos conosco. Nós precisamos nos reabastecer de crença. Nós precisamos nos tratar com esta caridade que nos afetará, para que nós possamos nos mobilizar e afetar outras pessoas que jornadeiam conosco. Então, a minha fala da caridade, ela foi uma fala intrapessoal, para que depois, certamente, Tiago, Gustavo, Fátima, façam essa fala transpessoal. Mas aquilo que me ocorre lendo esta passagem mais uma vez é que nós temos que ter os nossos alicerces firmes, para que possamos, então, sermos firmes também com aqueles que precisarem do nosso auxílio caridoso, através da boa palavra, dos bons pensamentos, da prece, da entrega do material, que também sustenta vidas. Então, meus queridos, para todos nós que estamos aqui reunidos, que nós façamos este exercício no aqui e no agora, nos observando com este carinho que Jesus certamente nos observa até hoje e nos observará até o final dessa nossa evolução para chegarmos aos espíritos crísticos como ele, desta etapa, não é? Porque nós talvez passaremos por muitas outras mais. Sabe-se lá o que nos reserva este universo além do Cristo. Porque nós temos o parâmetro de Jesus, mas sabe-se lá o que nos reserva este parâmetro para além do Cristo. E eu acho que nós temos que fazer este pacto conosco, para que ele verdadeiramente se estabeleça em nós. Então, se alguma coisa nós temos que aprender, é que a vida está passando, não é? As pessoas estão ao nosso redor, nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos fazer esse olhar intrínseco no humano que nós somos, para que com gentilidade, para que com perseverança, para que com fé, nós possamos nos erigir melhores, levantando das nossas dificuldades, para que desta forma nós sejamos hastes, sustentáculos, mãos, exemplo
amparo caridoso para a sociedade que caminha junto de nós. Que Jesus possa nos abençoar nesta caminhada, que Ele possa acalentar os nossos corações, que Deus possa nos apaziguar de nós próprios, trazendo para nós as grandes oportunidades de transformação que nos acontecem todos os dias, nomenclaturadas de momentos. Que os nossos momentos sejam preciosos nas oportunidades de aprendizagem que todos nós temos. Para todos nós que estamos aqui, um beijo carinhoso, cheio da caridade crística, para que ela invada os nossos dias, preencha-nos como uma verdade e ilumine as nossas escolhas. Boa noite, que a paz do Cristo esteja com todos. Paula, sempre muito gostoso, muito bom te ouvir. Você nos trouxe um rico material para reflexão acerca da nossa responsabilidade enquanto conhecedores do Evangelho do Cristo redivivo pela doutrina espírita. Que nós possamos interiorizar todo esse material de reflexão que você nos trouxe e efetivamente nos encorajar para praticá-los, para vivenciá-los, para nos transformarmos. Obrigado. A Joyce nos leu o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, que contém 2 itens, os itens 8 e 9. No item 8, há a expressão, fora da igreja não há salvação. E no item 9, fora da verdade não há salvação. Estas 2 expressões revelam a histórica preocupação do homem com a sua salvação. A primeira expressão, fora da igreja não há salvação, trata de uma salvação sob o aspecto religioso, a busca do homem pelo paraíso, pelo céu, pela fuga do inferno, pela fuga da punição. A igreja, que dominou o pensamento religioso da humanidade durante ao menos 15 séculos, instituiu dogmas, regras inquestionáveis de observância obrigatória para se alcançar a salvação. Para ser agradável a Deus, o homem tinha que cumprir rituais, atos simbólicos, cultos exteriores. Aos não iniciados, era proibida a leitura dos textos bíblicos, era proibida a leitura dos textos evangélicos, era proibido refletir sobre esses textos. A expressão fora da igreja não há salvação contraria frontalmente ensinos básicos do Evangelho de Jesus, como a fraternidade, como nos diz a lição da noite. A expressão fora da igreja não há salvação, em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos. A expressão fora da igreja não há salvação desestimula a caridade, porque desestimula a bondade para com todos, o respeito às convicções alheias. A expressão do item 9, fora da verdade não há salvação, não contém uma mentira. O problema é que cada religião reivindica para si o monopólio, o privilégio da verdade. A verdade é o que o criador daquela religião diz que é. Mas nesta expressão, a salvação extrapola, vai além, transcende o âmbito religioso, ou seja, essa salvação do inferno, essa fuga do inferno, fuga da punição, alcançar o céu, alcançar o paraíso. Os filósofos, os cientistas, também entendiam que fora de suas verdades não haveria salvação.
mas não somente a salvação no aspecto individual desta fuga da punição, mas também no aspecto coletivo, ou seja, fora das verdades filosóficas, fora das verdades científicas, não há solução para a humanidade. E é verdade, é certo que muitas teorias filosóficas, científicas, que são respeitáveis, trouxeram à humanidade parcelas da verdade, fragmentos da verdade, que muito contribuíram para a civilização, para o progresso social. Se a igreja, que dominou o pensamento no mundo durante séculos, tinha a expressão fora da igreja não há salvação, com os pensamentos iluministas, a ciência, o pensar ganharam espaço contra o domínio absoluto da igreja e também fizeram a sua propaganda. Fora das verdades filosóficas, fora das verdades científicas, não há salvação. A questão da salvação, portanto, deixa de ser vinculada exclusivamente à religião. Criou-se a expressão ex status nemo salvator. Fora do Estado não há salvação, não há progresso, não há civilização. Não há, portanto, salvação coletiva. Fora do Estado há o caos, fora do Estado há a selvageria, a barbárie. O Estado chama para si, então, o monopólio das regras, da força e da justiça. Mas abro aqui um parênteses. Esse Estado ainda reflete a condição inferior da humanidade, porque é esse Estado que chama para si o monopólio da justiça, das regras, da força, que criou regras escravagistas. E me lembro aqui que ontem completou-se 133 anos da abolição da escravidão no Brasil, dada a 13 de maio de 1888. Vejam, é esse o Estado que salva? Este Estado que cria regras absolutamente antifraternas, violentas, injustas, e repito, porque é um Estado que reflete a condição dos homens que o integram, ainda bastante, essa condição bastante inferior. Atento a esta preocupação do homem com a salvação, com tantas expressões de seu tempo envolvendo a salvação, fora da igreja, fora da verdade, fora do Estado não há salvação, Allan Kardec cunha a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E com esta expressão ele retoma a verdade trazida pelo Cristo. Cristo, sim, detentor de uma verdade absoluta, porque nos diz a lição da noite: a verdade absoluta não pertence, senão, aos espíritos de ordem mais elevada. E o Cristo é um desses espíritos de ordem mais elevada, a quem pertence, de quem é patrimônio, a verdade absoluta. Na questão 562 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: qual é a natureza das ocupações dos espíritos de ordem mais elevada? E os espíritos respondem: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Vejam, receber diretamente as ordens de Deus, ou seja, sem intermediários, transmitir essas ordens por todo o universo e velar pela sua perfeita execução. Amigos, a verdade absoluta que detém o Cristo está no cumprimento dessas leis de Deus que nos são reveladas. Entre essas leis divinas, a caridade. Lei esta que garante a salvação individual, salvação essa traduzida no progresso espiritual,
Salvação esta traduzida na felicidade do espírito. E também uma caridade que garante uma salvação coletiva. Porque uma sociedade mais caridosa, em uma sociedade regida pelo amor, ela é mais justa, é mais pacífica. É essa reflexão que a Paula nos trouxe. Uma sociedade em que seus membros são regidos pela caridade, estão preocupados com a caridade, ela se torna um ambiente coletivo mais justo. Ela se torna um ambiente coletivo mais pacífico. A máxima fora da caridade não há salvação não é exclusivista, porque não é preciso ser espírita para praticar a caridade, para ser caridoso. A caridade é possível ao ateu, ao judeu, ao cristão, ao muçulmano. Ela está ao alcance de todos. E ela é uma tábua de salvação colocada por Deus, trazida por Jesus, dada a todos, sem privilégios a quem quer que seja. A máxima fora da caridade não há salvação, não dá ao espiritismo o pretenso monopólio da verdade e traz o absoluto respeito aos ensinos de fraternidade, irmandade e auxílio mútuo que permeiam todo o evangelho de Jesus. Que possamos, então, fazer a nossa parte, interiorizar essas lições, buscar, como a Paula disse, praticarmos a autocaridade e refletir esse nosso novo estado nos ambientes coletivos que vivemos, contagiando assim, não com o vírus deletério que tomou conta do mundo, mas contagiando os outros com o nosso amor. Que Jesus nos abençoe e nos proteja a todos, hoje e sempre. Boa noite a todos, um beijo no coração de cada um. E nós, aqui ainda envolvidos nas reflexões que estão sendo colocadas, nós lembramos-nos de Chico Xavier em uma oportunidade que ele externou o seguinte, que quando ele teve o contato com a doutrina espírita em Pedro Leopoldo, ele leu que fora da caridade não há salvação, como sendo a premissa, o slogan da doutrina espírita. E Chico fala que se assim não fosse, ele jamais teria abraçado e aceitado aquela doutrina que lhe era apresentado na época. A razão da sua sintonia com a doutrina, aceitação e entrega, fez-se quando ele leu essa máxima colocada por Kardec, e ele não teve mais nenhuma dúvida acerca da doutrina espírita como sendo a grande revelação no mundo moderno e o consolador que Jesus havia prometido. E nós sentimos nessa simplicidade da exposição do Chico uma realidade que muitas vezes nós não damos conta, não analisamos a profundidade que Chico notou quando chegou à doutrina. Muitas vezes nós falamos constantemente acerca desta frase, que é o princípio básico e mais importante da doutrina, sem percebermos que ela carrega consigo uma proposta profunda para que nós sejamos espíritas realmente. Ela traz no seu cerne
toda a direção a ser tomada no momento em que aceitamos a doutrina espírita. Essa premissa, essa máxima, ela é um slogan que nos compromete no momento em que aceitamos a doutrina espírita. E passamos, então, a estar comprometidos com a responsabilidade de sermos caridosos. E muitas vezes, na doutrina espírita, nos perdemos em discussões místicas, estudos espiritualistas de alta indagação filosófica, intelectual, científica, nos preocupando para saber detalhes do mundo espiritual e nem sempre nos atentamos no mais importante e mais simples, sermos caridosos. Para que possamos assim proceder, percebemos que necessitamos ter os recursos dentro de nós que nos mobilizem à caridade. Uma pessoa má terá dificuldade de ser caridoso. Uma pessoa extremamente egoísta e orgulhosa não conseguirá a prática da caridade através dos seus atos. A caridade é um resultado proveniente daquela pessoa que está lutando para conquistar dentro de si a humildade, o amor, o altruísmo, a fraternidade. Quando nós nos predispomos a ser caridosos, se é que isso é uma realidade no nosso dia a dia, e não apenas frases de efeito que verbalizamos ou teclamos e digitamos na rede social, mas quando realmente queremos buscar o exercício da caridade, nós percebemos que temos que ter dentro de nós este combustível de desejar o bem para que saia de nós e se concretize através de nós o bem. Isso será caridade. Porque ninguém poderá dar o que não possui. E nós não poderemos exigir de alguém aquilo que ela não possui realmente. Para que nós possamos dar alguma coisa, nós temos que ser portadores de tal coisa. Nós não podemos exigir que uma pessoa seja boa se ela não conseguiu vencer a si mesma ainda no entendimento do Evangelho do Cristo. Hoje, sermos caridosos exige que nós nos concentremos nesse propósito, para que essa caridade que parta de nós, que saia de nós, seja algo construído no sentimento verdadeiro. Porque nós podemos realizar atos de benemerência externos, atendendo materialmente o semelhante. Mas a verdadeira caridade, que faz e provoca a verdadeira salvação, ela nasce não num ato benemérito exterior, mas ela nasce no sentimento de harmonia com Cristo, na sintonia direta com Deus, que irá aí sim externar-se, exteriorizar-se através de nós, os atos de bondade. Hoje temos que analisar o que nós cultivamos dentro de nós para saber o que está saindo de dentro de nós. O que estamos entregando de nós no dia a dia. O que estamos irradiando e produzindo no dia a dia, desde que acordamos. As pessoas que, de alguma forma, direta ou mais indireta, duradoura e contínua ou transitória e fortuita, que se relacionam conosco no dia a dia, o que elas estão recebendo de nós? Em ajuda, em conselho, em palavras, em exemplo, em atitude.
aí sim nós verificaremos quem somos nós. Porque nós não podemos acreditar que nós possamos ser pessoas invigilantes com o bem, desatentas com o evangelho, e em determinado momento queremos ser caridosos, nós ligamos uma chavinha, agora eu sou caridoso. Depois desligamos a chavinha e vamos cuidar da nossa vida. Isso não existe. Quando se fala em salvação, é algo perene, absoluto, que há de existir dentro do nosso coração. E não slogans, ou fachadas, ou fraudes internas, que nós iremos enganar a nós, acreditando que estamos enganando a Deus. Não podemos assim viver. A doutrina espírita é a doutrina que veio à Terra para provocar a libertação das consciências, mas tem por objetivo, como Kardec o fala, a transformação do homem, a transformação do homem, a transformação do homem. Simples assim. A doutrina busca formar homens de bem. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. A nossa reforma íntima, a nossa transformação verdadeira. E é uma luta que há de ser sempre constante, pois nós sabemos que carregamos dentro de nós montanhas a serem vencidas, pedras enormes a serem removidas ainda dos nossos corações, e é um trabalho árduo, desgastante, nós provocarmos as nossas mudanças internas, e nos assustamos com isso, mas o grande propósito é que consigamos aproveitar o processo reencarnatório com os recursos que Jesus e o plano maior nos oferece, para que não percamos a grande oportunidade de, no dia a dia, estarmos na luta, no embate, na guerra conosco mesmo. E cada bem, cada ato que nós conseguirmos provocar, atendendo a um semelhante, será o momento que nós estaremos destruindo dentro de nós as nossas mazelas e dificuldades, e estaremos nos entrando em condições cada vez mais de buscar a nossa plenitude, a nossa salvação. Que Jesus nos ajude neste propósito e que consigamos nós nos mantermos sempre firmes nessa luta maior conosco mesmo. Um beijo a todos. Marli, a palavra é sua. Obrigada. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a Maria, nossa Mãe espiritual, por estarmos reunidos e com o coração repleto de amor e gratidão, agradecer ao estudo de hoje. Agradecer à espiritualidade por ter unido um grupo de pessoas com o mesmo ideal, apesar de não estarmos fisicamente e estarmos tão distantes, mas estamos muito unidos, muito próximos. Que a espiritualidade, a equipe azul, e que Eurípides Barçanufo ajude a todos que estiverem no momentos necessitados. Aos lares em desarmonia, aos doentes nos hospitais, aos orfanatos, aos asilos, que ajudem e orientem a todos os dirigentes de todos os países, que leve a ordem e a paz aonde houver necessidade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja
para praticarmos o bem e a caridade que hoje tanto foi falado. A todos que se aproximarem, que possamos praticar a caridade, e a todos aqueles que de nós se aproximarem. Que não esqueçamos disso durante toda a semana. E que Deus permita que estaremos juntos na próxima sexta-feira. E vamos terminar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus.